Nós paramos aqui semana passada, né, nos estudos de caso, falamos um pouquinho aí sobre cadeia de suprimentos e tal, a estrada até agora, parece Supernatural, quem já assistiu Supernatural aí? A estrada até agora, nós falamos da história da logística, falamos de logística de planta, logística inbound, outbound, os materiais usados aí, né, que compõem, principalmente os recursos que vocês vão gerenciar. Olha lá, recursos, transformadores, os colaboradores, tal, os maquinários que estão envolvidos, os recursos físicos e os estudos de caso que foram passados, o 1 e o 2. Passei para vocês resolverem. Beleza? Ah, confusão que deu aqui é o material de logística, não estou mais na turma de logística. Espera aí, deixa eu só responder a mensagem aqui, que é da turma de logística o material. O Marcão que a gente trocou de turma, né? Então, é isso aí. Essas questõezinhas, as questões que vocês vão responder hoje para mim, essas 7, que já, inclusive, já deve estar daqui a alguns minutinhos, já vai brotar para vocês ali na sala de aula. Vocês vão responder para mim, então, uma fixação, questões para fixação aí, como são classificados os insumos, que a gente estudou na semana passada, que são insumos diretos e os improdutivos, como é feito o planejamento dos insumos, por que devemos cadastrar todos os insumos na árvore de produto, lista de materiais de produto e tal, o que é o capital, o que é tecnologia e o que são recursos. Vocês vão responder para mim essas 7 perguntinhas aí com base no material, né? Eu já tenho aí, foi passado para vocês nas aulas anteriores. Agora essa aula eu vou focar um pouquinho na parte ainda de logística interna, do gerenciamento da produção, né? Mais com questão o quê? Eficiência, um pouquinho de eficácia, mas mais com relação à eficiência do nosso processo. Lembrando aí que na logística inbound vai acontecer a entrada de insumos, aí a gente tem a logística de planta, que, onde no processo produtivo vai ocorrer a gestão de máquinas, mão de obra, matérias-primas e materiais em vias, aonde atuamos com eficiência, né, para gerar dentro aqui do processo produtivo, e no final da nossa linha nós temos os produtos acabados aí, que é atingir a meta, é atingir a eficácia. Beleza? Daí a gente já tem o que significa eficiência e eficácia. Eficiência, utilização racional e intensiva dos recursos empresariais, e eficácia representa o alcance ótimo do objetivo pretendido. Traduzindo em miúdos, simplesmente, eficácia é alcançar o seu objetivo, alcançar a sua meta, e eficiência é utilizar de forma bacana esses recursos empresariais. Você utilizar de forma econômica tal, seus recursos. Beleza? Então, lá, a eficiência está voltada para o interior do processo produtivo, a eficácia está lá para o fim, né? Processo, o resultado do seu processo. Daí, como que a gente alcança essa eficiência? Através das ferramentas, né? A gente vai trabalhar com ferramentas aí, Kanban, Just-in-Time, Kaizen, Pokayoke, Gemba, Jidó, Kanban, NRT. Todas essas ferramentas vão ajudar a alcançar a eficiência, melhorar a eficiência, alcançar a eficácia e melhorar a eficiência do processo produtivo. Beleza? A primeira delas é o Just-in-Time, né? A gente já tem falado um pouco sobre ela, onde você tem vários fornecedores que vão entregar aí os produtos. Quando a gente trabalha com Just-in-Time, significa na hora certa, no tempo certo. E normalmente a gente trabalha com um estoque mínimo aqui, um estoque reduzido, o mínimo estoque necessário e vai entregar no tempo certo. Você combina que esse fornecedor vai entregar na data X, esse na data Y, todos eles têm que entregar no momento combinado, na hora certa, de forma que você não vai encher o seu armazém de estoque, fica estoque aí, varando aí pelas janelas. Aí. Tem que ficar sempre uma quantidade mínima ali, mais uma margem de segurança para os casos aí que a gente vai ver mais para frente. Outra forma que a gente usa bastante é o Kanban, cartão ou sinal. Um cartão de sinalização, né, que ele serve para controlar os fluxos de produção ou transportes em uma indústria. Ele pode ser substituído por qualquer outro sistema de sinalização, tais como luzes, caixas vazias e até locais vazios demarcados. É desenvolvido a partir do conceito de gestão visual no controle de produção e estoques.
Aqui a gente tem, né, o sistema Kanban para brocas. Eles estão usando o quê? De que forma? O verdinho é o que está em estoque, já está prontinho. Isso aqui são todas as peças, com os códigos dela em cima. O amarelinho é em alerta, ou seja, chegou na margem de segurança ali, tem que começar a produzir mais. E o vermelho aqui tem que fazer. Já acabou, está faltando, então tem que começar a fazê-las. Ok? Então o Kanban a gente usa dessa maneira. Aí existem outras maneiras, né, automatizadas, isso aí é bem bacana de se utilizar nas empresas. Como eu falei que existe maneiras automatizadas, a gente fala da informática aplicada à logística. Nela, a gente vai fazer o que lá? Auxiliar contra o excesso de estoque de certos itens e falta de estoque de outros, em função do uso inadequado de técnicas e conceitos de gestão. Então, a gente pega o computador para auxiliar a gente nisso. Tudo isso aqui começou de forma temporal com o MRP1, né, Materials Requirement Planning, que é o cálculo das necessidades de materiais. Logo depois ele evoluiu para o MRP2, Material Resource Planning, que é o planejamento de recursos materiais. Hoje em dia, a gente trabalha muito com o ERP, mas ainda tem MRP2, né? No ERP é o Enterprise Resource Planning, planejamento de recursos da empresa. Aqui ele vai levar em consideração tudo que a empresa tem. Olha lá, colocando, traduzindo em miúdos aqui, olha lá, o MRP ele cuida mais de materiais, aí vai subindo ainda mais armazenagem, estocagem, e o ERP ele cuida de todos os dados e informações que a empresa possui. Desde o que? Desde folha de pagamento, do salário que eu tenho que pagar, desde a gestão financeira, do dinheiro que eu tenho em caixa, do faturamento, quanto que eu estou recebendo, a previsão de vendas, gestão de transporte, contabilidade, custo, recursos humanos, tudo isso aqui vai dentro do RP. Qualquer coisa, se o cara faltou porque foi no médico, o RP vai te avisar, fulano de tal faltou dia tal porque estava no médico, conforme atestado, ok? Então, no RP, Enterprise Resource Planning, planejamento de todos os recursos empresariais. Outro cara que a gente usa bastante é o Kaizen, melhoria contínua, ferramenta de melhoria contínua aí, né? Que aí, só para curiosidade de vocês, Zen significa boa, para melhor, e o Kai significa mudança. Então, Kaizen é essa mudança aí, a melhoria contínua. Inclusive, é um dos princípios da qualidade, é a melhoria. O Kaioke, criado aí por Shigeo Shingo, um dos gurus da qualidade, né? Vocês veem que usa bastante coisa da qualidade aqui dentro da logística, né? De planta. Então, é um sistema que a gente chama de a prova de defeitos. O melhor exemplo que eu tenho para dar para vocês é a tomada, nossa, esse padrão atual. Ela foi feita assim com os 3 pinos, os 3 buraquinhos certinho aqui, para não ter como o cara errar e colocar aquelas tomadas de mais dos pininhos triangular no lugar desse aqui, aquelas que são mais retinhas, assim, mais grossinhos os pininhos delas e diferentes. Então, para evitar, você não, mesmo que se você quiser, você não consegue colocar a tomada errada aqui. Esse é o sentido do Fukayoke lá. Isso aqui é para evitar defeitos que a gente cria. Zero defeitos é absolutamente possível. Isso aí era o que o Shigeo Shingo, o criador do Zero Quality Control, essa questão de defeito zero, né, que ele falava, criou para resolver problemas nas empresas, aumentando aí a eficiência, né? Olha o exemplo da ponte. Para não ter esse probleminha da ponte aqui, o cara começar a construir a ponte e chegar aqui e não fechar, você faz um sistema que é a prova de erros. Mesmo se o cara quiser errar, ele não pode conseguir. A gente usa muito também em saúde e segurança do trabalho, né? Que é o sistema a prova de Lula, né? Mesmo se o cara quiser cortar o dedo dele, ele não pode conseguir, porque a questão é o quê? Você tem assim um conector, olha lá, nesse primeiro caso, o conector aqui, ele tem um conector maior, o que a gente chama de macho e fêmea, né? O macho aqui maior, de um lado, num canto, e embaixo aqui ele é menorzinho, só que os dois buraquinhos aqui, os dois fêmeas aqui, é do mesmo tamanho, então não entra. E para você fazer um método que só vai funcionar com esse conector, ele é o tamanho certinho, macho e fêmea, para os dois conectores encaixarem. Aí mesmo se o cara quiser conectar errado, ele não consegue, porque o encaixe não é o perfeito. Então esse é um sistema que a gente faz a prova de falhas, a prova de erros. Beleza? Pessoal, esse é o Pokayoke, sistema prova de erros. Recomendo quem for investir em área de segurança, a leitura da NR12, a nova NR12, né, de máquinas e equipamentos,
que ela trabalha bastante com esse conceito de, mesmo que o cara quisesse acidentar, que nem eu brinquei com o negócio do Lula lá, né? Mesmo que o cara quisesse acidentar numa máquina, ele não pode conseguir, ok? Se tiver alguma dúvida aí, vocês me dão um toque aí no chat, porque às vezes eu não estou olhando. Por enquanto, é isso aí. Até do Shigeo Shingo tem uma história bem interessante, que ele estava na fábrica, dizem, né, as lendas aí, que ele estava na fábrica dele lá no Japão, e aí o chefe dele chegou e falou, não, eu quero que reduza aí a quantidade de falhas dessa máquina aí em tantos por cento. Aí estava acostumado a trabalhar lá de uma certa maneira, o cara chegou e pediu para ele reduzir, ele falou, nossa, né, assim do nada, ele... Mas pegou, assumiu, o japonês ponta firme com essas coisas, ele pegou, assumiu, foi lá, resolveu o problema. Fez a máquina render mais, apenas com questões aí de calibração, ajuste e tudo mais, ele conseguiu fazer a máquina, que era até então um gargalo de produção para eles lá, fez ela render mais. Chegou mais para frente, o chefe dele descobriu, né, que ele conseguiu resolver o problema e falou, não, agora que você conseguiu resolver esse problema, então já viu que a máquina dá conta, então resolve de novo, faz ela ficar ainda, tipo, de 30% baixar para 10% os defeitos. Aí ele falou, caramba, mas já deu o que fazer para me abaixar para 30%, uma máquina que tinha defeito, assim, vamos dizer, de 80%. Aí ele falou, não, você conseguiu, baixou para 30%, a meta tua era até 50%, você baixou para 30%, já foi melhor, então agora eu quero que você baixe para 10%. Aí ele foi lá e usou de todos os processos possíveis, usou as técnicas do Pokayoke, de zero defeito e tal, cuidou de manutenção, mudou layout, fez um monte de coisa e conseguiu, atingiu aí abaixo de 10% também. Então ele provou que existe um sistema, a prova de defeitos aí, como o próprio diz aí, zero defeitos é absolutamente possível. O Geoshingo ficou famoso por causa disso. Aí o Gemba, o famoso Gemba, que é aquele que eu passei para vocês fazerem, ele é lá, e é o local onde se desempenham as atividades produtivas, técnica de 5 porquês. Vocês viram que foi, eu acho que é o João Benício, né, que criticou bastante a forma que eu coloquei lá, porque justamente por causa disso, o Gemba, para a gente realizá-lo, a gente vai no local onde está acontecendo os problemas e aí utiliza a técnica de 5 porquês nele, ok? Aí, como eu não, eu botei poucas informações, até mesmo para vocês quebrarem a cabeça, né? Se vocês fossem no local, vocês iam ter mais informações para montar os 5 porquês. Então, juntem o Gemba lá que eu passei, os 5 porquês, é nesse detalhe que a gente faz. A gente usa a técnica de 5 porquês, pode fazer igual o do outro colega de vocês colocou lá, falou do sintoma e tal, coloca os responsáveis. Normalmente a gente evita colocar um pouco assim, responsável, porque a gente tem que trabalhar em equipe na empresa, né? Então não pode pôr um responsável por um problema, um setor. Todo mundo tem que contribuir ali para a melhoria do processo. Ok? Então, mas aí a gente usa a técnica de 5 porquês, como vocês viram lá no exercício dos colegas, né? Primeiro, por que a máquina quebrou? Por falta de ajustes. Por que por falta de ajustes? Porque não foi feita a manutenção preventiva. Por que não foi feita a manutenção preventiva? Porque o técnico não veio fazer na semana passada? Por que ele não veio na semana passada? Porque ele estava doente. Por que ele estava doente? Porque ele pegou coronavírus, por exemplo. Voltei tudo para o coronavírus. Então, são 5 porquês aí que a gente utiliza aí no Gemba. Finalmente tem o Jidoka, não confundir com o Judoka aí, né? Pare tudo quando algo está errado. Esse é o famoso automação com elemento humano, né? Que conversa bastante com a indústria 4.0. Você usa automação, mas a automação tem que ter todo o sensor, todo aquele maquinário ali para impedir de ter algum problema. Se tiver algum erro, conversa com as outras ferramentas, obviamente, né? Se tiver algum erro, ele vai sinalizar e vai demonstrar, ele vai parar a máquina de imediatamente, né? Com vários sensores, impedindo que esse erro perpetue e continue. Enquanto você não arrumar, não corrigir o erro, ela não continua. Essa Jidoka aí também é um sistema bem interessante. Finalmente, o Andon é um sistema de suporte visual, né? Conversa também bastante com as demais ferramentas. É tipo um Kanban, só que você vai utilizar de tecnologia, semáforo, visual e tal, com cores, bastante ruído também, a gente coloca, finalização tanto visual quanto sonora, e aí ele vai indicar, opa, o item 1 tá legal, o 2 tá legal, o 3 tá legal, chegou no 4, mas o 4 deu problema. Mas o 3 deu problema? Não, foi só o 4.
Então, ele indica aonde que está o problema, você vai lá justamente na linha do 4 lá para resolver esse problema. E até conversa bastante com o nosso colega disse lá, acho que foi o João Benício que comentou no exercício dele, né, que tem que ir até a linha, o local lá para resolver o problema. E isso é verdade. Deu um problema, vocês vão até a linha de produção, até o local exato onde está o problema. Vocês conseguem resolver muito disso através desses suportes aí de tecnologia, né, automatizados. Beleza. Deixa eu ver aqui. Esse tempo de reposição, aqui lead time, tempo de reposição, tempo padrão, nós vamos deixar para falar na próxima aula. Eu vou encerrar por aqui aí nas ferramentas. Vocês fazem para mim aí, galera, aqueles exercicinhos que já acabaram de pipocar para vocês aí na sala de aula. Amanhã a gente retorna aí